no capítulo 26. Capítulo 26. E no capítulo 25, isso, 25. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus! Aleluia. Oh Jesus, a descendência de Isaac. Olha aqui. Rebeca e Jacó engana Isaac. É no capítulo 27, versículo 6. É 27? 27, versículo 6, isso. Que versículo que é? Versículo 6. Diz a palavra sua. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça e faça-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes de minha morte. Agora, pois, filho, ouve a minha voz. Naquele que eu te mandar, naquele que eu te mandar, vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei dele o guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E leva-o a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão coberto, cabeludo, e eu sou um varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a sua glória enganador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Disse-lhe sua mãe: meu filho, sobe mais, seja eu. Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz, e vai e traz o guisado. Amém? Amém. Deus abençoe. Põe aqui as tuas mãos. Use pela tua palavra e manifesta o seu poder. Olha, irmão. Podemos tomar seus assentos. Deus tem propósito na vida. Quando Isaac começou o seu casamento, o seu relacionamento com Rebeca, ela não tinha condições de ser mãe. Mas ele pagou um preço de oração. Às vezes as pessoas não sabem quão importante e quanta força tem a oração. Então ele, pagando aquele preço, claro que ela também orava, né? Que ela tinha promessa. A Bíblia diz: quem tem promessa não morre enquanto Deus não cumprir. É verdade, Jesus. Só não cumpre a promessa na vida daquele que não crê. Então, de repente, Deus olha para Rebeca e abre as malas de Rebeca. Em vez de um filho, ele deu 2.
Só que no ventre de Rebeca, os dois irmãos gêmeos lutavam e brigavam já dentro do ventre, um querendo ser mais forte que o outro. Mas a Bíblia diz que quando Rebeca começou a sua gestação, eles queriam saber por que aquilo estava acontecendo. E foram buscar a Deus. E Deus abriu os olhos e o coração e falou com eles. E disse: Rebeca, dentro do seu ventre há duas nações, e o maior servirá ao menor. A princípio eles não entenderam. Só que quando Esaú nasceu, Jacó saiu grudado no calcanhar de Esaú. Ele não desistiu da luta, irmão. Ele começou a lutar pela sua vitória dentro do ventre da mãe. E assim eles cresceram. Esaú era peludo, parecido um animal, né? Peludo. E Jacó era pelado, ele não tinha pelo nenhum. Aí era uma diferença muito grande entre um e outro. Mas quando Deus está no negócio, tudo dá certo. Amém, Jesus. Aleluias. Então Isaac, quando ele estava formado já, chegou o tempo de Isaac abençoar um deles com a primogenitura de Abraão. Então ele chamou Esaú, que era o que nasceu primeiro, que nasceu na frente. Só que o plano de Deus não era Esaú. Muitas vezes nós perdemos bênção por não buscar o plano de Deus na nossa vida. Aí o que ele fez? Ele chamou Esaú e disse: Esaú, meu filho, você vai preparar uma caça especial e faz um guisado especial para que eu coma, me alegre e te abençoe. Aí, mas Rebeca ouviu aquela palavra. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Diga comigo assim: o amor da mãe. O amor da mãe É mais forte do que o do pai. que do pai. Amém? Você sabe por quê? Que é? Porque o sentimento de uma mãe é um e do pai é outro. É muito diferente o sentimento de um e do outro, mesmo para com o filho. O pai pode amar o filho como for, mas a mãe sempre ama mais. É complicado, mas é real, né? Então ele disse: agora você vai lá no rebanho e traz 2 cabritos, porque eu ouvi seu pai falando que vai abençoar Esaú antes da morte. Então você vai ser abençoado no lugar de Esaú. Ele sabia a diferença que tinha entre ele e o irmão. Aí ele falou: mãe, não tem como, porque Esaú é peludo, eu não tenho pelos nenhum. Provavelmente meu pai vai me chamar e vai me apalpar em mim, e vai descobrir, vai me amaldiçoar em vez de abençoar. Ela disse: não se preocupe, eu assumo a maldição sobre a minha vida. Entendeu? Se isso acontecer, mas vai e faz o que eu estou te falando, ouve a minha voz. Porque naquele momento, a voz vinha de Deus, não simplesmente de Rebeca, mas era de Deus. A ordem de quem estava dando era Deus. Porque Deus conhecia o coração de Esaú e conhecia o coração de Jacó. Verdade. Esaú, ele não morava junto nas tendas. Ele visitava o pai nas tendas, mas ele morava no meio dos cananeus. Então, ele sabia, Deus já sabia que o coração dele, ele não valorizava aquilo que Deus deu. E Jacó ficava ali cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas, com atenção, cuidando do pai e da mãe, enquanto o outro estava só a fim de caçar e farrear. A vida de Esaú era uma vida profana, nem parecia que era irmão de Jacó. Então o que ele fez? Ele saiu para uma caça um dia e não encontrou nada. Ele rodeou. Quando ele voltou com fome, ele chegou para Jacó estava fazendo um guisado bem saboroso. Ele disse: dá-me de comer desse guisado.
Aí chegou a chance de Jacó. Então você me vende a sua primogenitura. Ele falou: o que vale a minha primogenitura se eu estou com fome agora? Ele não valorizou o que Deus tinha preparado para ele. Aí ele falou: não, ou você passa a primogenitura para mim, ou então nada feito, você vai fazer o seu guisado. Mas ele já não era acostumado a fazer isso. Então o que ele fez? Falou: o que me vale isso? Fica com ela para você. Porque ele acreditava que por ele ter nascido primeiro, não tinha como perder a sua primogenitura. Mas, se você observar, sempre o segundo filho foi o que Deus escolheu. Lá em Adão, nasceu Caim, depois nasceu Abel. Quem que Deus amava? Abel. Era o segundo. Em Abraão, nasceu Ismael, depois Isaac. Quem que Deus amava? Isaac. De Isaac, nasceu Esaú e Jacó. Quem que Deus amou? Jacó. De Jacó nasceram 12. Né? E quem foi que Deus amou? O 12º filho, mas não era o 12º filho, era o segundo filho. Você quer que entenda por quê? Porque olha bem, os outros eram filhos de um casamento que foram arranjados. Mas a Bíblia diz que Jacó amava Raquel. Entendeu? E Deus não podia abençoar um filho que não nascesse do amor. Amém? Então, lá no meio daquilo tudo lá, veio José, o 12º filho. Então aí Deus abençoou. Mas continuando aqui, Rebeca, ela preferiu lutar, preferiu ser até amaldiçoada se fosse o caso. Mas o amor que ela tinha por Jacó, pelo filho, era maior. Amém? E ela tinha certeza que Deus não amaldiçoaria uma pessoa que estava amando, fazendo por amor. Aí eles prepararam o guisado. Esaú já tinha vendido a sua primogenitura e chegou o dia da bênção. Chegou o momento da realização do propósito de Deus na vida de continuação de Abraão. Aí o que ele fez? Ele preparou o guisado. Rebeca preparou do jeito que Isaac gostava e levou. Aí ele falou: mas agora, como é que eu vou fazer? Cobriu Jacó com pelos de cabra. E Jacó chegou na porta da tenda onde estava Isaac e disse: meu pai, aqui está o seu guisado, levanta e coma para me abençoar. Isaac desconfiou da situação. Isaac chegou e falou assim: quem é você? Ele falou: eu sou Esaú, seu filho primogênito. Do jeitinho que ele pensou, aconteceu. Então chega aqui perto de mim para que eu toque em você, para ver se você realmente é Esaú. Aí ele chegou, vestido com pelo de cabra, e passou a mão de Jacó assim, estava peludo, né? Ele falou: olha, ele mostrou para Jacó que ele estava sendo enganado, mas ele estava consciente. Ele diz assim: a pele é igual de Saul, mas a voz é de Jacó. Entendeu? Ele conheceu o filho pela voz. A pele é igual a Saul, mas a voz é de Jacó. Mas ele entendeu o propósito de Deus na vida do filho. Então ele abençoou Jacó. E logo depois que ele abençoou Jacó, chega Esaú com o guisado. Aí ele falou: não, agora eu já abençoei teu irmão, não tem mais. Mas pai, não sobrou nada para mim? Não. Mas era do
o propósito do ventre da mãe que o maior serviria o menor. Entendeu? Deus já tinha propósito desde o princípio, irmão. Às vezes nós reclamamos de muita luta que passamos, mas nós temos que entender uma coisa. A luta, ela nos aproxima cada dia mais de Deus. Aquele que ama a Deus mesmo, ele se aproxima. O que não ama, abandona. Mas quem ama a Deus, quem ama o Senhor, a luta não vai tirar ele da presença de Deus. Pelo contrário, vai fazer ele se aproximar mais ainda. Verdade. Se nós observarmos a palavra de Deus, o povo fala muito da vida de Davi, né? Ai, que Davi, Davi fez isso, fez aquilo. Mas olha bem, Davi era um homem que ele sabia como chegar na presença de Deus. Hoje, irmão, tem muita gente que chega e quer que Deus abençoe ele quase na mão. E não é assim. Não é por aí que Deus vai abençoar. Para Deus abençoar, você tem que ter comunhão com Deus. Aleluia, Jesus. Ainda mais Davi, olha, estuda o livro de Salmo para você ver quem era Davi na presença de Deus. A luta que Davi passou, perseguido por Saul, tudo o que não prestava aconteceu contra Davi. Mas ele sobreviveu e venceu, e foi segundo o coração de Deus. Né? Amém, Jesus. Jacó pegou, quando chegou, viu que o irmão estava furioso, queria matar Jacó de qualquer maneira. Isaac, na Rebeca, diz: olha, vai para Padã, que lá está o irmão da tua mãe, e você fica com o irmão de Rebeca, chamado Labão. Aí vai Jacó para lá. Quando ele chega no cima da montanha, irmão, o irmão vinha atrás dele com a comitiva para matar. Mas o camelo que ele ia levando por dote para casar com a filha de Labão caiu com todo o ouro para baixo. Então, quando o camelo caiu e morreu lá embaixo, Esaú voltou para trás. Falou: não, já está morto, não precisa mais atrás. Só que ele estava em cima da montanha. Ele tinha dinheiro? Não tinha. O que ele tinha? Um pouquinho, uma botijinha de azeite pequenininho. Aí escureceu, não tinha o que ele fazer. Mas enquanto ele estava nessa luta, a mãe estava orando por ele. Amém? Eu conheço muita gente, irmão, que foi ganho por Jesus até depois da morte da mãe. Mas a mãe nunca deixou de orar e Deus nunca deixou de atender. Só que Deus tem um tempo determinado. Deus não faz nada nem antes e nem depois. Caiu o camelo, caiu tudo que ele tinha, caiu ali. Só que ele tinha um detalhe. Ele tinha fé na bênção que o pai tinha abençoado. Então ele tinha certeza que ia vencer. Aleluia. O crente, quando ele chega a Deus, ele tem que ter certeza da vitória dele. Aleluia. Ele precisa acreditar. Glória a Deus. Deus não ofereceu moleza para ninguém. Olha a luta que José passou para chegar governador do Egito. É que a gente lê pouco, né? E às vezes não busca detalhes da palavra do Senhor. Porque ela se renova a cada dia, a cada instante. Você vai descobrindo o mistério dentro da palavra. A palavra de Deus é o livro da promessa. É o livro da profecia. Então, não foi criado por qualquer um. Ele pegou aquele azeite que tinha, o último azeitinho que tinha, chegou e colocou uma pedra como travesseiro. Que travesseiro fofinho de Jacó, né? Numa pedra ele colocou como travesseiro e ungiu aquela pedra. E deitou. Quando ele adormeceu, ele teve a visão que Deus estava mostrando. Né? E ele viu ali uma escada que saía dali da montanha às portas dos céus. Ele acordou e disse: realmente Deus está nesse lugar. Tão terrível. Jesus. Né?
Mas ele ungiu a pedra e disse: Senhor, olha bem o valor da promessa. Senhor, se tu for comigo nessa viagem que agora faço, e me dê pão para comer, calçados para me caminhar, roupas para me conseguir, e de volta me trazer à casa de meu pai, então de tudo quanto o Senhor me der, verdadeiramente te darei o dízimo. Ele fez uma promessa com Deus, baseado na promessa, na bênção que ele recebeu do Pai. E ele continuou. Deus preparou alguém que ele chegou até Padã, né? E ali ele conheceu primeiro quem? Raquel, né? Então Deus já ligou eles ali. Dali para frente começou as coisas complicadas, porque ele se engraçou, ele se apaixonou por Raquel e falou por tio, né, que trabalharia de graça por amor de Raquel. E 7 anos ele trabalhou de graça por amor de Raquel. Aí, quando chegou no dia do casamento, tinha que cobrir a cara da noiva, ninguém podia, o noivo não podia, só no outro dia que ele ia saber quem é, né? Deram Léia no lugar de Raquel para mim. Mas ele não abandonou. Ele continuou. Porque Deus estava no propósito da vida de Jacó. Jesus. Por que Deus permitiu que Léia viesse primeiro na vida de Jacó, antes de Raquel? Raquel não tinha o amor, a paixão que tinha por o Jacó, não tinha a paixão que tinha por Léia, como tinha por Raquel. Ele não amava Léia, ele gostava de Léia, mas ele amava Raquel. Por que isso aconteceu? E por que ele teve ainda relações com as próprias servas dele? Porque a tribo de Israel tinha que ser formada, e da descendência de Abraão. E ali estava chegando agora o momento de realizar os cabeças das tribos de Israel, para se apresentar essas 12 tribos de Israel. É tanto que as tribos de Israel são divididas em 2 partes. Aí ele vai mais 7 anos para casar com Raquel. Casou com Raquel. Aí parecia que estava tudo pronto, né? Mas ele já tinha filhos, já tinha muitas coisas assim, necessidades. E ele disse para Labão: olha, eu preciso ter um salário para cuidar dos meus filhos, porque vai ser morre, eu fico sem nada. Ele vai. O rebanho de Labão tudo branquinho, não tinha nenhum escuro nem nada. Ele falou: ó, tá vendo o rebanho aí? Aquele que nascer escuro e chão piscado é seu, e o que nascer branco é meu. Jacó podia falar: mas não tem como, né? Se o rebanho era tudo branco, como é que ele ia fazer? Diga como assim: Deus dá estratégia para nos dar vitória. Para nos dar a vitória. Amém. Aí ele falou: tá bom, não tem problema não. Aceitou o plano de Jacó. Aí Deus disse: vai, corta o lugar daquela árvore e coloca no bebedouro das ovelhas, que quando elas beberem água e cruzarem, vai nascer do jeito que eu estou falando. E aí ele fez. Ele não cortou. Quando começou a nascer os filhotes do rebanho, nascia 50%, 60%, quase 70% chapiscado e escuro, né? E o rebanho dele começou a crescer mais do que o de Labão. Labão, invejoso, chegou e falou: não, peraí, vamos desmanchar esse negócio. Esse negócio não está dando certo, não. Aí, o que nascer branco agora é seu, o que nascer escuro é meu. Então, tá bom. Ele já tinha a primeira experiência, a segunda era mais fácil, né? Aí Deus vai lá e arranca a árvore de lá. Aí Deus deu 100% para Jacó. Entendeu? Às vezes nós perdemos muitas oportunidades por não ouvir a voz de Deus. Se ele tivesse medo de ouvir a voz que a mãe dele falou, se colocou no lugar de maldição, se caso acontecesse, ele não seria o que seria. Ficou rico, teve que sair de lá.
Quando ele estava voltando, que ele era a promessa que ia voltar para Canaã. E ele precisava voltar. Ele tinha que encontrar com seu irmão. Era plano de Deus, o irmão perdoar ele também. Quando chegou no Vale do Jaboque, ele passou os servos, passou o rebanho, passou as mulheres, e ele falou: agora vocês me aguardam lá do lado, que eu vou falar com eles. E ele entrou no Vale do Jaboque. Quando ele entrou no vale, era um taboal, só tinha taboa, aqueles matos lá. Ele lá, aí apareceu um soldado. Ele falou: é de Isaú, veio para me matar. E entraram em luta. Entraram brigando. Aquele daquela luta, aquele só colocou o coxo, o negro da coxa de Jacó. Mas ele não desistiu, ele continuou brigando mesmo cortado. Aí quando o sol estava para sair, para amanhecer o dia, aquele soldado disse: olha, deixa-me ir porque já veio o raiar do sol. Aí ele sentiu que aquele homem não era um homem comum, não era qualquer pessoa, que era alguma coisa enviada por Deus. E aquele homem fez uma pergunta. Ele disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoar, confirmar a bênção de Isaac na vida dele. Isaac já tinha sido abençoado pelo pai, mas precisava da aprovação de Deus. Só que para ele receber essa bênção, ele não podia mentir. Mas ele mentiu para Isaac, não mentiu? Então hoje falou: agora eu quero descendente para mim, né? Qual é o seu nome? Ele não disse que era Esaú. Disse: meu nome é Jacó. Ele falou: pois não se chamará mais Jacó, mas Israel me deu escoltasse com Deus como homem e prevalecesse. Aleluia, Jesus. Quando Deus abençoou ele, aí ele saiu para ter encontro com o seu irmão. Aquilo que era uma prova de morte virou uma grande amizade. Sabe por quê? Porque Deus estava na vida deles. Amém, Jesus. Amém? O importante, irmão, é reconhecer aquilo que nós precisamos de Deus. Aquilo que nós precisamos alcançar. E não desistir. Porque as coisas, quando ela é mais abençoada, mais difícil é da gente conquistar. Porque Deus prova a gente. Por que Deus prova? Porque Deus quer que nós amamos tudo aquilo que Ele faz para nós. Verdade. Amém? Amém, Jesus. Se nós não valorizar o que Deus faz para nós, cadê como Esaú? Perdi a bênção, perdi tudo. Entendeu? Então temos que andar sempre com propósito no coração e com fé. Porque existe um momento em nossa vida, irmão, que às vezes dá vontade da gente desistir. Mas não pode. O dia que Jesus me alcançou lá dentro do cemitério, eu fiz um propósito para Deus, fique nem Jacó. Falei: Senhor, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Aleluia. Só que tem uma coisa: para mim servir a Deus é cuidando do povo dele. Amém? Então a gente tem que estar sempre preparado, buscando em Deus e nunca ser ambicioso. Porque a ambição, a riqueza, o homem não leva a gente a Deus. Né? Muitas pessoas vão se perder nesse meio. Porque Jesus disse assim: buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que nós precisamos, Deus vai prover. Amém, Jesus. A nossa necessidade, Deus fez. Eu nunca subornei ninguém. E depois que abri a renovação da aliança, porque antes era mandado, vocês têm que comprar, não tem que fazer. Mas depois que Deus me deu a renovação da aliança, nunca socorri ninguém. Entendeu? Por quê? Porque o povo é de Deus. E eu fiz um propósito de cuidar deles, o povo de Deus. Porque eu não, da onde eu tirava, ninguém podia me tirar. Então, Jesus me tirou de lá. Eu já vi todo tipo de milagre acontecer através da minha oração.
morto levantar, paralítico andar, tudo quanto é coisa eu já vi. Mas eu continuo dizendo, o maior milagre que eu já vi na minha vida foi a minha salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Porque Deus. lá onde eu estava, ninguém tirava. Glória a Deus. Aleluia. Não tinha anjo no céu que tivesse o poder para me tirar de lá. Só Jesus podia fazer isso. E Jesus não me abandonou. Aleluia, Jesus. Eu já passei por situações difíceis, né? Ver pistoleiro com arma apontada para a minha cara e Jesus, eu repreendo, Deus transforma aquele pistoleiro em servo do Senhor. Eu ganhei um pistoleiro no estado de Goiás, que hoje ele é presidente regional da região ali de Jataí, em Goiás. Hoje ele é pastor presidente regional da região. Amém, Jesus. Por que isso aconteceu? Porque Deus estava no negócio. Amém? Amém, Jesus. Sem Deus nós não somos. Nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Então não pode esquecer disso, irmão. Porque nós não é nada, mas Ele é. Ele é tudo. Eu não sei se eu sou ladrão, não sei se sou fanático, porque eu gosto de orar. A gente orar, eu gosto de conversar com Deus. Amém? Quem já conversou com Deus aqui? Amém, Jesus. Conversar com Deus é muito bom, irmão. Orar é uma coisa, conversar com Deus é outra. Conversar com Deus é você ter particularidade com Deus. Você começa a falar, você começa a sentir Ele próximo de você. Você começa a sentir a vibração do poder da